Vamos lá, meus irmãos. Vou frisar aqui algumas passagens bíblicas combatendo uma heresia que está no nosso meio. Assim, nosso meio, quando eu digo no meio da igreja, sabe? Quando eu digo assim, nosso meio, eu digo que se implantou dentro da igreja de Cristo, querendo impedir a pregação do Evangelho. A palavra que é usada muitas vezes não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Que esta palavra se encontra lá no livro de Zacarias 4:6. Certo, meus irmãos? Como que eles usam essa palavra? Ô irmão, para de julgar, é o espírito que convence o homem. É o espírito que convence o homem, fica julgando, não sei o quê, deixa as pessoas. E a gente que falamos a verdade, entendemos e compreendemos que estas pessoas que dizem isto, elas estão querendo dizer o quê? Deixa a ovelha lá na poça de lama toda suja. O que tem? É o espírito que vai convencer ela e ela vai vir aqui, vai se lavar, ela vai se limpar, ela vai parar de comer bolota lá com os porcos e vai vir aqui pro pasto verdejante, comer grama, né? E hoje eu venho trazer uma palavra expositiva sobre isto. Por quê, meus irmãos? Porque quando as pessoas usam esse texto, dizendo assim, o espírito que convence o homem, elas estão totalmente errôneas, defendendo o pecado. Não quer que a gente prega contra a idolatria, não quer que a gente prega contra a maquiagem, contra assalto, contra a calça, contra os enfeites, contra os adornos, né? Contra brinco, perfume, anel, pulseira. Não quer que a gente prega contra a doutrina do corpo. A doutrina do corpo é aquilo que os nossos olhos vê. Mas Deus ele não olha só para a doutrina do corpo de fora. Porque alguns defendem. É o espírito que convence. Que adianta andar com vestidão até o tornozelo, deixar bater lá no mocotó e a língua também lamber o chão. Né? Então quer dizer, está na doutrina por fora. Mas por dentro ainda não é convencido. Que adianta andar de terno e gravata? Que adianta andar e não paga? É um fofoqueiro, é um mentiroso, é um caloteiro. Que adianta andar na doutrina? Olha lá, usa um saião, usa uma blusona, anda de terno e gravata, mas dá a volta na rua para não passar na frente da casa do vizinho que deve. Né? Então sabemos, meus irmãos, que meia doutrina não salva ninguém. Então não é porque que um lá que se veste na doutrina e faz tudo errado, tem uma conduta totalmente errada, ele não é justificativa para justificar que aquele outro lá também não precisa se converter. Aquele lá que anda na doutrina das vestes, ele está convencido só por fora. Ele acha que se ele andar na doutrina por fora, ele vai ser salvo e não vai. Porque está escrito, Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus de paz vos santifique o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito, seja plenamente conservados santos para o dia da vinda do nosso Senhor. Então, quando fala de corpo, alma e espírito, está falando que o nosso coração tem que ser santificado. Aquele que tem o coração santificado, ele age de conformidade com a palavra de Deus. Então não adianta eu ter um cabelão batendo lá no meu tornozelo, lá no meu mocotó, e achar que a doutrina está no cabelo. Porque agora tem uns irmãos aí que estão achando que a doutrina é do terno. Que a doutrina é do saião. Que a doutrina é do cabelão. E esquece de cuidar da alma.
Por fora, Jesus fala, esses tais são sepulcros caiados. Por fora, você tá bonitão, sepulcro. Por fora você tá lindão. Mas eu sou aquele que sonda os rins e o coração do homem. Por dentro é um sepulcro caiado. O que tem dentro de um sepulcro? Verme, podriqueira, carniça, nojeira, carne podre. Não vamos se assemelhar, meus irmãos, a estes. Não se pode defender um pecado justificando com outro. Os dois estão errados. Esse é um simples ponto. Nem aquele que não está na doutrina, mas diz que é limpo de coração, mas anda todo fora da doutrina. Aí cata lá um que se veste, que se diz que está na doutrina por causa da vestimenta, mas por dentro é um pornográfico, é um imoral, é um imundo. Jesus, ele condenou estes também. Mateus 7. Incautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos obreiros. Ele vem até vós vestido como ovelha. Vestido como ovelha, mas por dentro são lobos. Não adianta justificar que aquela ali tem um saião, tem um cabelão. Não adianta. Ó, o irmão se veste bem, ó, terno, calça social, sapato social, blues, ó, bonitão. Hora que abre a boca. Cadê a doutrina? Cadê a doutrina? Os frutos é conhecido pela árvore. É pela árvore. A árvore é conhecida pelos frutos, né? Então vamos lá. Muitos usam isso para defender, né? Eu só estava explicando aqui que é o espírito que convence, porque o que adianta ter um cabelão, o que adianta ter um saião e também ter a língua no pé, o que adianta andar de paletó, terno e gravata e desviar da rua para não passar na frente da casa do vizinho que você deve? O que adianta ser caloteiro? O que adianta dever e não pagar, ser mentiroso? O que adianta, né? E nisso também tem uns crentão aí que diz que é de doutrina dentro da igreja e que também estão lá na prainha, tomando marquinha de sol. Que nem nosso irmão missionário Levi frisou outro dia. Foi falar que missionária não é para ficar fazendo marquinha de biquíni na praia, não. Imagina, o missionário de sunguinha na praia, a missionária de biquininho na praia ficar com marquinha bronzeada. Imagina. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, será que o Espírito Santo está se agradando de ver seus servos nu? Ou vai falar que uma sunguinha está vestido? Ou vai falar com um biquininho que só tampa os bicos do peito, que só tampa a parte sexual, está vestida? Né? Então vamos lá. Aí eu tô lá, tomando marquinha de biquíni, com as minhas nádegas de fora. Aí passa o cidadão lá. Olha assim, opa, ó, missionária. Vai falar assim, ó, missionária, você nem é aquela lá não que catou o mendigo lá no meio da rua, colocou dentro do carro e foi lá falar que era Deus e que queria fazer um fico com ele? Né? Que tem uma tal missionária aí que disse que teve uma visão aí, que pegou o mendigo e foi trair seu marido dizendo que Deus mandou, que ela enxergou Deus no mendigo. E foi lá se relacionar sexualmente com o mendigo. E queria ter um filho com o mendigo dizendo que era Deus. Né? Essas conversas que saiu. Então o que eu digo com isso, meus irmãos? Vamos voltar para o texto. Certo? Expondo aqui, né, sobre um pedacinho do texto, que é o Espírito que convence, né? Que a base bíblica está lá em Zacarias 4:6. Não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Até fiz aqui uma separação do versículo para que ficava bem visto a parte que eu queria frisar. Certo? Aí vamos lá. Muitos usam isso tudo para poder defender o pecado. Não quer que a gente pregue contra a imoralidade. Não quer que a gente pregue contra a pornografia, contra a sensualidade, contra as vestes mundanas, não quer que a gente prega contra os usos e costumes, não quer que a gente prega contra a idolatria e todos os seus gêneros, não quer.
Aí, aonde que a Bíblia fala que nós temos que pregar? E que é o povo que está com o coração endurecido. Diz a palavra do Senhor, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como? Pois invocarão em quem não creram. E como crerão naquele que não ouviram? Precisa ouvir, meus irmãos. E como ouvirão se não há quem pregue? Irmão, é o Espírito que convence. Então rasga o versículo de Romanos 10, 14. Como que ouvirão se não tem quem pregue? Como o Espírito vai convencer a pessoa? Se é pela palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eles querem que a pessoa continue lá no chiqueiro dos porcos, comendo bolota, que nem o filho pródigo, mas não quer que pregue a verdade para ela ser liberta, você não quer a verdade que vos libertará? Como, meus irmãos? Eu ouço essas coisas assim, desses tais que fala que você não pode pregar, você está atacando a igreja, você está ofendendo a igreja, você não é juiz, você não é isso, você não é aquilo, quem julga é Deus, você não é Deus. Eles estão anulando as escrituras para poder justificar o próprio pecado. Tem uns aí que defendem, santidade é de cada um tem sua santidade, deixa de ser religioso. É o Espírito que convence. Ó, aqui o Espírito que convence, meus irmãos. Por que eu frisei essas palavras que eu pus aqui? Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não tem quem pregue? Eles estão impedindo de pregar a palavra da verdade, com a desculpa de que o Espírito convence. Como o Espírito vai convencer uma pessoa se ela não ouve a verdade? Se a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. O 15, e como pregarão se não forem enviados? E aqueles que é enviado, eles querem barrar. Porque é o Espírito que convence. Se é o Espírito que convence, não precisa ninguém pregar. Se o Espírito convencesse naquele dia de Lázaro, deixa eu ir lá falar para os meus irmãos. Deixa eu ir lá, porque eu não quero que eles venham para esse local de tormenta. Lá já tem Moisés, lá já tem os profetas, lá já tem o servo do Senhor para pregar. Se nem você creu neles, e se eles não crerem, vão vir para cá também. Então já tem quem pregue, meus irmãos. Já tem os servos do Senhor. E eles estão querendo nos barrar à força. Querendo distorcer a palavra de Deus erroneamente para poder defender as suas heresias. Porque não quer que a gente fale a verdade. O 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Está lá em Isaías também esse texto. Dos que trazem alegres novas boas coisas. Traz a palavra da salvação. Porque meu fardo é leve, meu jugo é suave. O jugo do Senhor não é que nem o do mundo. E muitos aí dizem que para viver essa doutrina é muito ruim, é muito pesado. A doutrina é não sei o quê. Então Jesus mentiu. Porque depois que nós aprendemos a sã doutrina, depois que nós começamos a caminhar, que o Espírito convence o nosso coração da verdade, através da pregação da palavra, como está escrito aqui, como que ele vai me convencer se a palavra não chega até o meu ouvido? O semeador saiu a semear. Como que esse semeador vai semear? Então vamos lá, meus irmãos. Acabou cortando o áudio, né? Mas vamos lá. Muitos dizem que para viver a sã doutrina é pesado. E não é. Não é.
Não é, porque a partir do momento que o Espírito trabalha dentro do nosso coração, porque a partir do momento que o Espírito ele limpa a casa, como está escrito lá no livro de Lucas, acho que é Lucas 46, né? E diz assim, quando o Espírito imundo ele sai, o Espírito Santo ele vem e limpa a casa, né? E aquele Espírito imundo ele vai rodar por lugares áridos. Voltando ele, diz ele, não tem repouso, voltarei para onde, para minha casa de onde eu saí. Voltando ele, achando aquela casa vazia, ele saiu de lá porque lá em Marcos diz assim, se o mais valente vir e tomar a casa, e tomar o senhor daquela casa, e despojar ele, prender ele, amarrar, deixar ele nu, despir ele. Está amarrado, está despido, ele está envergonhado. Aí o Senhor Jesus expulsa ele. O Espírito Santo joga ele fora. Ele vai, roda por lugares áridos e volta. Achando aquela casa vazia, sem o Espírito Santo, ele diz assim, e voltando, achando aquela casa vazia, limpa, varrida e adornada. Limpa, varrida e adornada. Quer dizer que o Espírito Santo pegou aquela casa com o espírito imundo e aquela casa estava suja. Só que o Espírito Santo vai e limpa. Estava cheia de vaidade, cheia de podriqueira, cheia de imundiça. Estava cheia de nojeira. O que o Espírito faz? Ele limpa. Ele limpa. Ele purifica. Ezequiel 36. Ezequiel 36, acho que é o 22. E eis que aspergirei água limpa sobre vós, e vos purificarei. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E ponharei dentro de vós o meu espírito, e vós observareis e andareis nos meus estatutos e no meu juízo. Tá vendo quando o Espírito vem, ele convence o homem a andar nos estatutos e no juízo do Senhor. Ele diz que tirará o coração de pedra. Mas aí vamos lá para a palavra de novo, que agora eu me encaixei no texto de novo. Como que isto pode acontecer? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Tá vendo, meus irmãos? Muitos querem impedir a pregação do Santo Evangelho. Porque essa pregação que nós pregamos, meus irmãos, ela não é em fins financeiros. Ela não é para induzir o homem e a mulher que ouve a palavra a dar o dízimo, a dar oferta, porque senão Deus não vai honrar. Que é o que eles pregam aí em cima dos altares. Quando eles ouvem uma palavra dessa que nem nós ministramos, eles ficam doidos. Esse povo é religioso, é fanático. São juízes, são julgador. Cada igreja tem sua doutrina. Deixa eles para lá. E não quer tirar o povo da imundície. E não quer tirar o povo da lama. Por que, meus irmãos, nós falamos assim? Porque nós conhecemos e sabemos o caráter de cada um de nós. Nós não estamos para agradar homem, para pregar, para distorcer a palavra, para arrancar oferta, para arrancar dízimo. É lícito que dizime? É lícito que dê oferta? Sim, é bíblico. Mas não podemos usar da palavra para extorquir o povo. Então diz a palavra, eis que estou à porta, se ouvirdes a minha voz, eu entro e ceio contigo. Aí eu também encaixo o verso de Zacarias. O Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. A palavra está sendo pregada aos seus ouvidos. Não endureçai os vossos cerviz. Porque não é por força e nem por violência, mas sim pelo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor dos Exércitos. Agora, podemos interromper aos irmãos que preguem essa doutrina? Não.
Como pregarão, se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem as alegres boas novas. Voltei de novo no texto de Mateus. Do que trazem de novo as boas novas. Por quê, meus irmãos? As boas novas diz, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Se o jugo do Senhor é leve, o fardo é suave, por que, meus irmãos, muitos aí acham tão pesado andar na sã doutrina? Muitos acham pesado. Por quê? Eles estão vivendo o evangelho errado, o evangelho de faz de conta, o evangelho que tudo pode. A palavra que mais me frisa, juntando o verso de Apocalipse, juntando o verso de Zacarias e juntando o verso de Romanos, é essa: como invocarão aquele a quem não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se não tem quem pregue? Eles querem calar nossa boca, igreja. Eles querem calar nossa boca. Eles querem que nós não falemos a verdade. Eles querem manter o povo cativo. Se pregar a verdade contra as vestes indecentes, a igreja de pedra, o templo lá, a casa de oração esvazia. Eles não constituíram uma igreja formada na rocha. Mateus 7:24. Eles não constituíram, eles constituíram uma igreja na areia. Quando vem a palavra dura que traz vigor para o coração, que traz o crescimento espiritual, a maioria dos crentes que estão inchados de si mesmo, de tanto ouvir mentira, eles pulam fora. Este não é o meu Deus. Tá certo, eu creio mesmo que esse não é o teu Deus, porque teu Deus não é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Teu Deus deve ser outro mesmo, deve ser Baal, Mamon, Azer, Astarote. Eles estão querendo calar a nossa boca, igreja. Não podemos calar a boca. Temos que pregar. Romanos 10:16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Agora chegamos na outra parte que também embate esta teoria falsa que eles levantaram, que é o Espírito que convence. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:14, toda hora esse verso volta na minha mente. Como, pois, invocarão aquele a quem não creu? Como crerão? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? É o Espírito Santo que convence. Deixa de ser juiz, deixa de ser fariseu. Está querendo dizer assim, deixa eu na lama, deixa eu pecar em paz, me deixa aqui no meu pecado, para que você quer falar, para que você quer colocar o dedo na minha ferida. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis, porque olha o que a palavra diz. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Não, irmão, não fala nada disso não, irmão. As ovelhas estão machucadas. As ovelhas estão tudo doentes. E Deus fala assim, o que sara, o que cura, é a palavra do conserto. Está machucado porque não quer ouvir a verdade. Está machucado porque tem endurecido o teu coração. Está machucado porque eu falo, o meu espírito tem um bálsamo que cura, que salva, que limpa. Só que eles têm endurecido o coração.
Olha o que Jesus fala lá em Mateus 13:14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não recebereis. Mateus 13:14. Eu repeti o versículo. Acho que era Mateus 13:15. Né? Vamos dar uma pesquisada aqui. Eu não peguei o versículo, não separei ele. Mateus 13:15. Vamos ver o 15. Porque, era o 15, meus irmãos. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos. De novo. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Não é muito simples essa palavra, meus irmãos? Olha o que Jesus fala, Mateus 13:15. Estão com o coração endurecido. Isaías 6:10. Engorda o coração deste povo, e faz-lhes pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os seus olhos, e não ouçam com seus ouvidos, e nem entenda com o seu coração, e nem se converta, e seja sarado. Ô, irmão, as ovelhas estão precisando ouvir uma palavra que alegra o coração, estão tudo ferida, estão tudo machucada. E nem Isaías 6:10, o último trechinho do versículo, e nem se converta e seja sarado. Jesus fala, para que eu os cure. E Mateus 13:15, último versinho, e se converta e eu os cure. Tá vendo, meus irmãos? Então assim eu finalizo essa pequena palavra. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um. Não endurecemos as nossas cerviz, para que nós não venhamos achar enquadrado dentro dessa palavra. Amém?